Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje tem um ponto em comum. Tanto a primeira leitura como o Evangelho são um discurso de despedida. No Evangelho, Jesus se despede dos discípulos. A igreja põe o texto de hoje no sentido de que, como Jesus Cristo sobe aos céus, de alguma maneira ele se despede de nós, sem nos abandonar, é claro, permanecendo conosco de uma forma nova, mas permanecendo como nosso intercessor, como nosso mediador. Que ele diz aqui que ele vai rogar por nós, para que nós sejamos consagrados na verdade, a fim de que nós sejamos unidos a Ele. Mas no contexto histórico, este discurso aqui do capítulo 17 foi feito quando Jesus Cristo se aproximava da sua paixão. Ele iria morrer, e antes de morrer então, ele intercede pelos seus, pede a Deus que os guarde do maligno, que os livre do diabo, daquele que quer nos desviar da verdade. Lembrando sempre que Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus pede ao Pai por nós: Pai, consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, de alguma maneira, Jesus está pedindo que o Pai nos consagre nele, já que Jesus é a palavra do Pai, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, e Jesus é a verdade. Pois bem, então Jesus intercede antes da sua paixão, ele intercede por nós, ele roga por nós, ele reza por nós. Na primeira leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos, nós continuamos com esta mesma temática. Agora é Paulo, que antes da sua paixão, sim, porque Paulo também vai morrer, ele roga, ele intercede pelos seus, ele faz um discurso pelos seus discípulos. De uma maneira particular, ele faz um discurso de adeus aos presbíteros. O discurso de hoje, estamos aqui em Atos capítulo 20, versículo 28, mas ele começa já no versículo 17, com aquela leitura de ontem. É um grande discurso de adeus que Paulo faz para os sacerdotes, para os padres de Éfeso. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os cristãos, os anciãos da igreja, os presbíteroi. Os presbíteros, ancião em grego é presbítero, eram aqueles que, os padres, os presbíteros que dirigiam as comunidades. Então São Paulo chama os presbíteros e faz um discurso, aqui no caso de Paulo é um discurso mais comovente, mais dramático, enquanto o discurso de Nosso Senhor é um discurso sereno, cheio de paz. O discurso de Paulo é um discurso já dramático, as pessoas choram, as pessoas caem ao seu pescoço. Então diz aqui São Paulo: e agora, prisioneiro do Espírito Santo, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Essa expressão, prisioneiro do Espírito Santo, isto é, ele é aquele que se entrega totalmente a Deus, totalmente ao Espírito Santo, para que não haja nenhuma barreira, nenhuma interferência da parte dele. Prisioneiro aqui, meus santos, entendamos no sentido mais positivo da palavra.
isto é, ele é consagrado ao Espírito Santo. Enquanto Jesus no Evangelho nos consagra à verdade, nos consagra a Ele, São Paulo aqui, ele é consagrado ao Espírito Santo. Em última instância, meus santos, é aquilo que todos nós devemos ser: consagrados a Deus, prisioneiros de Deus, escravos de Deus. Mas entendamos aqui, escravos não no sentido negativo, mas de quem não quer ter vontade própria, porque quer que a vontade de Deus em tudo se faça em si mesmo. E quando temos o Espírito Santo, este ser escravo de Deus, esse ser consagrado a Deus, esse não ter vontade própria, esse renunciar-se a si mesmo, vem junto à alegria de estar se entregando totalmente, de não ter direito algum, o meu direito é fazer sempre a tua vontade. O meu direito é não ter direito, é buscar sempre o teu querer e a tua alegria. Meus irmãos, quando nós recebemos, e isso, repito, é uma realidade que deve ser buscada a cada dia. Não queira você agora, que está iniciando o seu caminho de fé: ah, padre, mas eu já tenho 10, 15, 20 anos de igreja, de missa. Mas às vezes, meu santo, infelizmente, mesmo com 10, 15, 20 anos de igreja e de missa, você é um iniciado no caminho de Deus. Você começou a descobrir agora em que consiste de verdade ser amigo de Deus, ser consagrado a Deus, ser cristão. Pois bem, então continue pedindo e suplicando a Deus essa graça de ser consagrado de tal maneira a Deus, que você busque cada vez mais a vontade de Deus, para que você comece a pouco experimentar a alegria de fazer não a própria vontade, mas a vontade de Deus. É isso o que nós vemos aqui em São Paulo. Se por um lado é um discurso dramático, por outro lado você vê a alegria quase que palpável, uma serenidade. É um discurso dramático, sim, mas ao mesmo tempo é um discurso sereno, porque você não percebe uma relutância contra a vontade de Deus, mas uma alegria por fazer a vontade de Deus. Me vem agora à mente uma frase de Santa Teresa de Calcutá, que ela dizia assim: quando eu vejo um homem, uma pessoa triste, eu me pergunto, o que é que ela está negando a Deus? Quando eu vejo uma pessoa triste, eu me pergunto, o que é que ela está negando a Deus? Porque Santa Teresa de Calcutá diz que é próprio de quem se entrega a Deus a alegria. É próprio de quem faz a vontade de Deus a alegria brotar no coração. Pois bem, continua então aqui São Paulo: e agora, prisioneiro do Espírito Santo, vou para Jerusalém, sem saber o que ali me acontecerá. Sei que apenas de cidade em cidade o Espírito me adverte que me aguardam cadeias e tribulações, mas de modo algum considero a minha vida preciosa para mim mesmo. A minha vida é para Deus. Percebe aqui, meus santos, quem aqui pode com toda sinceridade, sem relutância alguma no coração, dizer: a minha vida, Senhor, é tua, que tu faças com ela o que melhor te aprouver. Se o Senhor quiser que a minha vida seja a expressão do Calvário, eu aceito a tua vontade. Se a tua vontade, Senhor, é que a minha vida expresse a solidão do horto das oliveiras, que seja feita a tua vontade, Senhor. Se a tua vontade, Senhor, é que a minha vida expresse a alegria
do ressuscitado, seja feita a tua vontade, Senhor. Eu não quero nem alegria e nem tristeza, nem riqueza e nem pobreza, nem saúde e nem doença. Eu quero a tua vontade. O que for a tua vontade, eu quero, porque a minha vida não é preciosa a mim mesmo. A minha vida não é preciosa aos meus próprios olhos. Preciosa para mim é a tua vontade, porque eu sou consagrado a ti. Eu sou teu, eu não me pertenço. Então São Paulo ele está dizendo isso. Eu não me pertenço. É um fruto da ação do Espírito Santo em nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós vamos nos despojando de nós mesmos. Isto é, em primeiro lugar, eu não procuro as minhas alegrias, eu não procuro as minhas satisfações, eu não procuro os meus interesses, eu procuro a glória de Deus, eu procuro a alegria de Deus, eu procuro aquilo que Deus quer para mim. Então, meus irmãos, suplicar o Espírito Santo, este que estamos suplicando durante o tempo desta novena de Pentecostes, é suplicar a Deus essa graça de um despojamento de si mesmo, da própria vontade, para que sejamos, entendamos aqui, prisioneiros do Espírito Santo. Pois bem, quando São Paulo diz isso, diz que os anciãos, os presbíteros de Éfeso, caem no seu pescoço e começam a chorar. Sim, porque o amam, e o cristão, mesmo sabendo todas essas realidades, ele não é frio, indiferente. Então, diante de São Paulo, que caminhava para a morte, para o seu martírio, mas que caminhava dessa maneira tão desapegada, tão amorosa a Deus, isso não impedia que despertasse no coração dos fiéis, dos presbíteros, uma certa melancolia, uma certa saudade. E diz então que eles se abraçavam e começavam a beijar São Paulo, sentindo já saudades dele que partia. Agora, diz São Paulo, entrego-vos a Deus e a mensagem da sua graça. Enquanto Jesus nos entrega ao Espírito, eu consagro-os na verdade, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Jesus nos consagra à verdade, nos consagra a Ele mesmo. São Paulo diz aqui, eu os entrego a Deus e a mensagem da sua graça. Meus irmãos, eu dizia no início da homilia que São Paulo está aqui rezando, está aqui se despedindo dos fiéis, mas com os sacerdotes. Então, hoje, devido à liturgia da palavra, é um dia propício de nós rezarmos pelos nossos sacerdotes e pelos sacerdotes do mundo inteiro, pedindo que essa oração de São Paulo não seja vã, que essa oração de São Paulo não seja perdida. Hoje, os cristãos, os católicos do mundo inteiro podem se unir com São Paulo e rezar pelos sacerdotes aquilo que São Paulo estava rezando. Agora eu vos entrego a Deus e a mensagem da sua graça, para que tem o poder de edificar e que foi dado em herança a todos que foram santificados. Vós bem sabeis que depois de mim virão usurpadores para tirar a paz da comunidade. São Paulo sabe que com a sua partida virão dificuldades, virão perseguições, virão os lobos vorazes com falsas doutrinas para levar os fiéis. E São Paulo então pede pelos presbíteros para que eles tenham a força necessária para defender o rebanho. São Paulo pede pelos presbíteros para que eles tenham a sabedoria necessária para ensinar a reta doutrina. São Paulo consagra-os a mensagem da graça para que os presbíteros tenham a força necessária para serem um arauto de Cristo naquelas comunidades a eles confiadas.
Então, meus irmãos, nós podemos e devemos então interceder pelos nossos padres, interceder pelos pais e mães de família, sim, porque é verdade, um padre, um sacerdote foi colocado numa comunidade para defender aquela comunidade e levar aquela comunidade para Deus, para o céu. Mas também um pai e uma mãe foram colocados naquela família para levar os seus filhos para Deus. E quando eu digo um padre, quando eu digo um pai, uma mãe, eu digo toda pessoa que tem uma autoridade espiritual. Então, rezar aqui por aquelas pessoas que têm algum ministério, pelos catequistas, rezar pelos sacerdotes, rezar pelos religiosos, rezar pelos líderes de comunidade, para que não se esqueçam de que eles têm uma missão, de que eles têm um mandato de Deus para pregar o Evangelho e levar pessoas para Deus. Todos nós, meus irmãos, de alguma maneira, temos pessoas confiadas a nós. Todos nós, de alguma maneira, temos pessoas que olham para nós e nos veem como referência. Então nós temos uma responsabilidade espiritual por essas pessoas, tanto de rezar por elas, como de continuarmos sendo um exemplo de fé, de seguimento de Cristo, para que elas de alguma maneira nos sigam a nós que seguimos a Cristo pela nossa vez. Então São Paulo diz aqui: entrego-vos a Deus e a mensagem da sua graça. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou por todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, aflitos sobretudo por lhes haver dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Eles não veriam mais São Paulo, que viria a sofrer o martírio. Então, que hoje, meus santos, em casa, os que estão acompanhando, quando fizerem a sua comunhão espiritual e durante o dia, e os que aqui estão, quando receberem Jesus na Eucaristia, vamos fazer esse propósito de rezar pelos sacerdotes do mundo inteiro, de um modo particular por aqueles que nós conhecemos, para que não percam a fé, para que não desanimem na sua fé, para que não se deixem levar pelas dificuldades da vida e esqueçam de que eles têm uma missão, um mandato de Deus, de nós nos unirmos a São Paulo, de nós nos unirmos a Jesus, que nos consagra a verdade, para que os lábios dos sacerdotes e nos seus corações estejam sempre a verdade crida e a verdade pregada. Que nós, nesta nossa novena de Pentecostes, não supliquemos apenas o Espírito Santo para nós, sim, mas hoje, de um modo particular, supliquemos o Espírito Santo pelos sacerdotes do mundo inteiro, para que o Espírito Santo lhes ilumine a inteligência, para que eles saibam, conheçam a verdade e a ensinem aos seus fiéis, para que, assim como Jesus pediu que os seus fossem livres do maligno, que os sacerdotes sejam livres do diabo, isto é, que eles não caiam nas armadilhas do tentador. E é isso que nós rezamos na nossa novena de Pentecostes: a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterno e protetor, nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Então, que hoje, de uma maneira particular, tenhamos os sacerdotes do mundo inteiro, já que Jesus reza pelos seus, pelos apóstolos e pelos discípulos, e já que São Paulo reza pelos seus presbíteros, que nós também rezemos pelos nossos sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor